Moçambique adiou a greve por conta de ameaças. A Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, APSUSME, denunciou alegadas ameaças contra os seus membros, situação que levou ao adiamento da conferência de imprensa que estava prevista para esta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. A organização pretendia anunciar publicamente a paralisação dos serviços e o eventual encerramento de unidades sanitárias no âmbito de uma greve nacional por conta do não pagamento do 13º salário, mas decidiu suspender temporariamente qualquer declaração presencial por razões de segurança. Segundo a direção da APSUSME, a decisão tomada após a associação ter avaliado o ambiente em que iria decorrer o encontro com os jornalistas, considerando não estarem reunidas as condições mínimas para garantir a integridade física dos seus representantes. O adiamento da conferência é visto como uma medida preventiva, enquanto a organização procura o apoio institucional do Ministério do Interior, conforme se ouve. Para enviar uma informação do adiamento da conferência para quarta-feira. Correto. Por questões de segurança mesmo, por questões de segurança, ainda estava a pedir mesmo o Ministério do Interior para que pudesse ver essas questões de segurança para poder estar aí, e eles não me deram resposta. Então, adiamos até quarta-feira. Não sei, pedimos imensas desculpas. Em contacto com a nossa equipe, através de uma chamada de voz gravada, o presidente da associação, Anselmo Muchave, confirmou que a conferência foi remarcada para quarta-feira, sublinhando que a decisão não tem relação com qualquer recuo nas reivindicações, mas sim com a necessidade de proteger os seus membros. Apesar do ambiente de tensão instalado, a APSUSME assegura que, por enquanto, as unidades sanitárias continuarão a funcionar normalmente. A associação afirma que não pretende colocar em risco a vida dos utentes nem interromper os serviços essenciais de forma abrupta, sem antes anunciar oficialmente a data e os moldes da greve. Como é que ficou a questão do encerramento das unidades sanitárias e também o pagamento do 13º por parte do governo? É isso mesmo que queremos vir anunciar hoje. Na realidade, nós viemos anunciar a greve. E vamos submeter o documento hoje. A associação vai submeter o documento hoje para o gabinete da primeira-ministra e do Ministério da Administração Estatal. E depois vai partilhar com os órgãos de informação e depois vai dar a conferência de imprensa. Correto. Então, o que nos fez não dar foram questões de segurança, mas nós não vamos parar a submissão do documento. Quem não vai estar presente nesse exato momento por questão de segurança é o presidente. Mas a greve sempre vai se manter para o dia 16. Nós vamos fazer a greve e dia 14 nós vamos fazer a conferência de imprensa, mas hoje vamos submeter o documento. Estarão a funcionar normalmente. O que nós vamos fazer é submeter a capa do anúncio da greve a partir da quinta-feira. Exato. Sim, a partir da quinta-feira. E na sexta-feira haverá a greve. O que mudou um pouco é aquilo que eu disse, a conferência de imprensa, mas o trâmite legal para o anúncio da greve, já começamos a fazer e vamos partilhar também para que os órgãos de informação tenha uma matéria mesmo para dar. A organização reforça que a paralisação continua em cima da mesa e será anunciada a nível nacional assim que estiverem garantidas as condições de segurança para os seus dirigentes e associados. A APSUSME defende que o diálogo continua a ser uma primeira opção, mas admite que a ausência de respostas concretas às suas preocupações tem levado ao agravamento do clima de insatisfação no setor da saúde. Nos bastidores, profissionais de saúde falam de um ambiente de grande pressão, marcado por dificuldades estruturais, carências de material, atrasos salariais em algumas unidades e sobrecarga de trabalho. A associação entende que estes problemas, enquanto estiverem a ser acumulados, comprometem não apenas o bem-estar dos trabalhadores, mas também a qualidade do atendimento prestado à população. O pedido de apoio ao Ministério do Interior surge como uma tentativa de garantir segurança institucional e criar um ambiente propício para a livre expressão
e em exercício do direito à manifestação, visto que o presidente daquela associação, Mouchave, denunciou já ter recebido ameaças. Para a PSUSB, não se trata apenas de uma greve, mas de uma luta por melhores condições de trabalho, dignidade profissional e respeito pelos direitos dos trabalhadores do setor da saúde. A PSUSB promete ainda trazer mais esclarecimentos na conferência de imprensa reagendada, onde deverá apresentar, de forma detalhada, as razões da greve, as exigências da classe e os próximos passos a seguir. Até lá, a associação garante que os serviços continuam a funcionar. Já em outro contexto, ainda na cidade de Maputo, uma viatura ligeira teria despistado e entrado numa vala de drenagem na zona da Toyota. Esta é a zona de Toyota, na cidade de Maputo, onde uma viatura ligeira, em circunstâncias ainda por esclarecer, teria se despistado e entrado nesta vala, justamente nesta circular. A mesma viatura teria sido removida por parte das equipes competentes logo depois do acidente. No entanto, há uma preocupação que se levanta por parte daqueles que são os munícipes, como também utentes desta mesma via. O fato é que faltam barreiras de proteção que permitam que as viaturas, ao vir em alta velocidade, não possam então despencar nesta mesma vala. A drenagem e escoamento de águas pluviais encontra-se numa zona de intenso tráfego, sobretudo durante as horas de ponta. No entanto, a inexistência de guardas metálicas, muros de contenção ou qualquer outro tipo de estrutura de proteção transforma o local num ponto de risco permanente, especialmente durante a noite, quando a visibilidade é reduzida. A situação é agravada pela sinalização insuficiente. Não há placas de advertência visíveis à distância, nem marcas reflectoras que alertem os condutores para o perigo iminente. Em períodos de chuva, quando o piso se torna escorregadio e a visibilidade diminui, o risco de acidentes aumenta consideravelmente, tornando o local uma verdadeira armadilha para quem não conhece bem a zona. Embora neste caso não tenham sido reportadas vítimas mortais, a gravidade potencial de um acidente naquele ponto é evidente, sobretudo se considerar a profundidade da vala e a velocidade com que muitos veículos circulam naquela artéria. Há quem defenda que infraestruturas desta natureza, quando não devidamente sinalizadas e protegidas, representam um perigo constante para a circulação. Barreiras físicas, iluminação adequada e sinalização vertical e horizontal são elementos básicos que podem reduzir drasticamente o número de ocorrências. Para muitos automobilistas, a situação revela uma falha na planificação urbana e na manutenção das vias públicas. A presença de uma vala de grandes dimensões numa zona de rotunda, sem mecanismos de proteção adequados, contraria princípios elementares de engenharia rodoviária e coloca em risco a vida dos utentes da estrada. Além do perigo imediato para os condutores, a ausência de medidas de segurança adequadas também representa uma ameaça para peões, ciclistas e motociclistas, que são os mais vulneráveis no tráfego urbano. À noite, a escassa iluminação e a falta de referências visuais tornam ainda mais difícil a percepção do risco. A melhoria da sinalização, a instalação de barreiras de proteção e o reforço da iluminação pública são medidas simples, mas eficazes, que podem salvar vidas. Enquanto isso não acontece, a rotunda da zona da Toyota permanece como um ponto sensível na malha urbana da cidade de Maputo, exigindo atenção imediata. Partimos então para a zona centro do país, concretamente em Manica, em que 6 pessoas morreram em consequência das últimas chuvas, no distrito de Macossa. 4 pessoas que perderam a vida, 2 crianças e 2 jovens. Apareceu uma corrente muito forte. As crianças fugiram, saíram todas. Segundo uma das crianças, a roupa ficou noutra marcha. Então voltou para tentar recuperar a roupa, ficou arrastado. E a outra criança estava a tomar banho, acabou cair na água. Devemos ter cuidado ao atravessar os rios que percorrem o nosso distrito, o nosso posto administrativo. Temos que cuidar muito bem das nossas crianças para evitar que brinquem perto dos rios, das águas, que possam depois causar algum mal. Nas localidades de Dunda e Nhamagua, o mau tempo matou 2 pessoas atingidas por descargas atmosféricas. Onde
perdemos 2 pessoas. Por pouco também íamos perder uma professora, que acordou de manhã, estava a chover, então ela saiu dentro da casa para ir tomar banho, a chover. Então, quando estava a tomar banho, a descarga bateu a casa. Vamos então a conferir ainda matérias em relação às inundações em que o NGD confirma que está a empreender esforços para garantir que as populações junto das zonas de risco tenham algum suporte. De acordo com as previsões hidrometeorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia e da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, prevê-se para os próximos dias a ocorrência de chuvas fortes, acompanhadas de trovoadas e ventos com rajadas, com impactos significativos nas províncias de Manica, Sofala, Inhambane, Gaza, Maputo Província e Cidade de Maputo. O cenário agrava a situação de cheias e inundações nas zonas baixas das bacias hidrográficas dos rios Maputo, Umbeluze, Incomate, Limpopo e bacias costeiras da província de Inhambane, bem como inundações urbanas nas cidades de Machixe, Inhambane, Maputo, Matola e risco de erosão para as cidades de Machixe, Xai-Xai, Omoine e Chibuto. Face ao atual cenário, o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres manifesta preocupação face ao agravamento das cheias e inundações e garante que estão a ser envidados esforços para minimizar os impactos junto das populações em risco. Dizer que nós recebemos com alguma preocupação esta previsão destas chuvas que vão de 10 a 16 de janeiro e confirmou-se, realmente já estão a cair, e dizer que estamos muito preocupados porque a maior parte dos bairros de risco já vinham com problemas das épocas passadas. Então, estas chuvas, de alguma forma, agravaram um pouco a situação de inundações nos bairros. Dizer que na cidade de Maputo nós temos as conhecidas 5 lagoas, em Maguanine A, Maguanine B e C temos, Hulene B, temos Chipunga, Hulene A temos Macutlene e temos Sentinhama. Então, a nossa maior atenção vai para estes locais. Também referir que Machaquene é um bairro também que costuma registrar com preocupação inundações nas residências, mas dizer que estamos atentos a todos estes locais que me referi e já estão a ser planificadas intervenções urgentes para todos esses locais. Como parte das estratégias de resposta, o INGD explica que numa primeira fase estão a ser realizados levantamentos de dados no terreno com vista a avaliar os danos e orientar as ações de intervenção. Neste momento estamos a fazer o levantamento de dados e vamos dando resposta caso a caso. A maior parte dos problemas que nos foram apresentados é inundações de forma generalizada em todos os locais. Temos também nos centros de acomodação, reportaram algumas infiltrações em tendas e nos locais onde as famílias estão acomodadas. Mas sobre isto já estamos em prontidão, estamos a fazer assistência direta. Temos centro de acomodação Alegria do LNB, temos também na Secretaria do Bairro das Maotas, recebemos alguma preocupação e as equipas hoje mesmo já estão a trabalhar para responder. Entretanto, o levantamento o nível de inundações continua,
principalmente porque a chuva vai continuar por mais quatro dias. O INGD aponta que a prioridade neste momento é garantir apoio humanitário, com destaque para a disponibilização de material de construção e meios de abrigo, de modo a albergar as famílias afetadas pelas cheias e inundações. Sim, o que nós, neste momento, prioridade, preocupação número 1, é apoio para abrigo das famílias, seja em chapas de zinco, material de construção, tendas, lonas. A maior preocupação é mesmo melhorar as condições para abrigar as famílias. Fora disso, já me referi que a empresa municipal de saneamento e drenagem está a trabalhar no terreno. Eles também têm necessidades específicas para a área de intervenção em infraestruturas. Então, se alguma empresa, alguma individualidade pudesse apoiar, é nessas atividades, porque de fato é necessário que as pessoas tenham um mínimo de condições de abrigo. O distrito de Matutuini disponibilizou cerca de 100 parcelas de terreno para o reassentamento e acomodação das famílias afetadas. Pelo que já tivemos como resposta aos nossos apelos de pedido de espaço, o distrito de Matutuini, ao qual nós agradecemos, disponibilizou 100 parcelas numa primeira fase e também vai disponibilizar mais 500. Aguardamos que depois de terminar esta primeira fase de reassentamento de 100, seja de forma progressiva reassentadas famílias gradualmente. O INGD apela à população para que se mantenha atenta às informações oficiais divulgadas pelas autoridades e reitera a necessidade do cumprimento das medidas de prevenção e segurança. Nós já estamos a divulgar as medidas que todo munícipe tem que estar atento às orientações oficiais do CNOE, Centro Nacional Operativo de Emergência. Nesta fase é preciso ter muito cuidado, tem cabos elétricos, as casas estão inundadas, então é simplesmente importante todos acompanharmos as orientações e os avisos do CNOE, porque já tem lá as medidas que devem ser tomadas de forma antecipada, durante e depois da ocorrência. Então é muito importante acompanhar estas orientações. De acordo com as previsões e depois desta nota de reportagem, momento para acompanhar uma